Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Télico Oliveira e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nessa oportunidade eu queria conversar com você, enquanto você faz as suas tarefas, sobre um problema que eu acabei refletindo aqui, que é a questão da multitarefa. Por muito tempo eu pensei que ser multitarefa, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, aumentaria a minha produtividade, mas nesse vídeo eu quero mostrar para você que isso, na verdade, causa o contrário, é um problema. E o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Então, por um tempo eu achei que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter várias abas do navegador aberto, seria interessante para a minha produtividade. Até que, em um certo momento, eu notei que eu estava mais perdido e mais estressado e cansado do que o normal. E muitas vezes, algumas tarefas que eu ficava para fazer acabavam sendo esquecidas no meio daquele monte de coisa que a gente tinha para fazer. E foi aí que eu comecei a me dar conta de que, na verdade, o erro estava em tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Talvez, se esse for o seu problema, continue aí no vídeo. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí, tá? Alguma coisa. Mas é isso. Então, às vezes, a gente tem aquela task para fazer. Por exemplo, ultimamente eu estava com a feature de um aplicativo aqui para resolver. E aí, o WhatsApp aberto, respondendo pessoas e tudo mais. E quando a gente voltava para a tarefa anterior, eu já tinha perdido o fio da meada, estava só me dispersando e o tempo passando. E eu vi que era necessário me cobrar para estar mais presente em uma tarefa só. E eu sei que no mundo que a gente vive, de múltiplas demandas, de redes sociais, de muitas abas abertas no navegador, isso é muito difícil e a gente precisa se forçar a fazer isso. Depois desse dia, eu comecei a pesquisar sobre como é que funciona o nosso cérebro e vi que ele não é feito para fazer várias coisas complexas ao mesmo tempo. Cada vez que trocamos de uma tarefa para outra, nosso cérebro precisa de um tempinho para se reajustar. É como se você tivesse que desligar e desligar o motor do carro toda vez que ficasse em um semáforo. Você sabe que isso seria ruim para o consumo de combustível e também para a própria manutenção do motor. E eu precisava então de mais eficiência e me despertar menos, né? Então, não é só no trabalho que isso acontece. Em casa, muitas vezes a gente tenta cozinhar enquanto ouve áudios no celular e mantém a televisão ligada e tem que dar atenção aos filhos também. E às vezes a comida acaba queimando por conta desse monte de demandas que a gente tem ao mesmo tempo, né? Então eu me dei conta de que tentar fazer tudo ao mesmo tempo estava me deixando mais sobrecarregado, menos eficiente em tudo. Depois de tentar perceber que não dava certo ser multitarefas, o que foi que para mim funcionou muito bem? Primeiro, listar as minhas prioridades do dia. Eu entrei em um curso chamado Reservatório de Dopamina, do Wesley Delanogari, e lá ele deu vários presentes e um que me chamou muita atenção, pessoal, foi um Notion. Tem uma aula lá só sobre Notion e assim, eu confesso que eu era ou ainda sou muito desorganizado com essa questão da gestão de tarefas, mas eu já melhorei muito. Então, você colocar tudo lá no Notion, as tarefas que você tem para fazer por escrito e matando uma a uma. Isso foi uma coisa que, para mim, gente, que sou professor e final de ano, no final do ano letivo, a gente sabe que a sobrecarga de tarefas é grande. Isso me salvou muito no mês de dezembro. Assim, eu sou muito grato por isso. Então, se você começa seu dia anotando as tarefas mais importantes que precisa fazer, e isso vem de livros como A Única Coisa e O Essencialismo, você consegue focar no que realmente importa e corta aquilo que não é essencial. Outra coisa que funciona para mim bastante, principalmente quando eu estou estudando, é utilizar a técnica do Pomodoro. Eu gosto muito de um canal chamado Estude MD, de um cara que é estudante de medicina, já faz pós-graduação em medicina, e aí ele tem vídeos assim extremamente relaxantes, com a música ambiente muito boa, e isso ajuda bastante a você se concentrar na sua tarefa. E como é que funciona o Pomodoro, pessoal? Caso você ainda não conheça. Existem períodos, um período mais longo e um período mais curto. O período mais longo é onde você produz, o período mais curto é o que você faz, você usa para descansar. Por exemplo, tem um Pomodoro de 50 minutos de trabalho e de 5 minutos de descanso.
Então, durante esses 50 minutos, você faz apenas uma tarefa e depois, naqueles 5 minutos, você larga essa tarefa e não faz mais. E aí, quando o timer toca novamente, você volta para a tarefa e faz mais um turno, se for necessário. Uma outra dica interessante de produtividade vem do livro Trabalhe 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. Eu gosto muito desse livro e quero falar mais sobre ele também, que é agrupar tarefas semelhantes. Tim Ferriss diz que, ao invés de ficar verificando e-mails o tempo todo, reservei horários específicos para isso. Ele diz que quando você faz tarefas em lotes, isso ajuda a economizar tempo e energia mental. Outra coisa também que é muito importante é estabelecer limites. Quando eu estava trabalhando em algo importante, eu colocava meu celular no modo não perturbe, às vezes avisava pessoas aqui na minha própria casa, e isso ajudava a poder manter o foco nas tarefas. Isso daí, gente, vem de um livro chamado Foco, do Daniel Goleman, e é fundamental para que a gente possa proteger aquele tempo que a gente precisa produzir. Outra coisa que a gente aprende também com o Tim Ferriss é a chamada Lei de Pareto. Ele também fala sobre isso no seu livro Trabalhe 4 Horas por Semana. E como é que funciona a Lei de Pareto? Pareto foi um economista italiano e ele percebia que 80% dos resultados de uma plantação, por exemplo, vinha de 20% das árvores. Então, a Lei de Pareto significa você focar nos 20% que dão 80% dos resultados. Claro que isso aí, pessoal, não é uma ciência exata. Você pode ter, por exemplo, 90% do resultado vindo de 10%, 90% vindo de 20% do seu esforço. A questão que Pareto explica é que o nosso esforço não é proporcional ao nosso resultado. Muitas vezes existem ações que dão mais resultado e você precisa focar nesses 20% de ação que dão o seu maior resultado. Então, você deve identificar quais tarefas realmente trazem resultado e foque nelas. Por isso, pessoal, que houve esse ato no canal. Né? Eu precisava fazer várias tarefas ao longo do dia e o canal não estava dando um resultado muito bom, então fui focar na startup, que era o que estava dando resultados melhores no momento, certo? Então, agora que as coisas já estão mais tranquilas, a gente volta para o canal, procurando trazer conteúdos assim que agreguem valor para vocês. Eu espero que esse conteúdo que eu estou trazendo, essa conversa, essa reflexão, gere valor para a sua vida. Eu recomendo que você anote alguns pontos, se for possível, reveja aquilo que você achou interessante, pesquise, né? Que aí você vai melhorar os seus hábitos de produtividade. E essas mudanças simples fazem toda a diferença na minha rotina. Antes eu achava que ser multitarefa dava certo, era uma habilidade valiosa, e hoje eu vejo que não. E acho que quando precisa, quando há uma demanda de focar em tarefas mais urgentes, juntar todas essas técnicas, como eu falei, né, Lei de Pareto, Pomodoro, dizer não aos familiares muitas vezes, usar o Trello ou o Notion, que são ferramentas equivalentes. Tudo isso salva bastante naqueles momentos assim de deadline assim muito em cima. Então, espero que esse vídeo tenha, essa reflexão, esse vídeo tenha ajudado você. Se você de repente também se sente perdido quando você tem várias tarefas, aí tá lá um monte de abas do seu computador aberto, você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Espero que sirva para você refletir, rever esses hábitos e melhorar a forma como você produz, porque para mim funciona até certo ponto. Eu confesso que por falha minha ainda, eu ainda tenho esse vício. Estou fazendo uma coisa aqui, enquanto o vídeo processa, por exemplo, a renderização, eu vou fazer outra coisa aqui, acabo esquecendo da renderização. É um vício que eu ainda tenho. E às vezes os vícios, eles demoram a ser tirados das nossas vidas. Mas fica a reflexão, esse vídeo também serve bastante para mim, certo? E aqui fica também algumas dicas de leitura que você pode extrair orientações para a sua produtividade, né? Como o livro A Única Coisa, O Foco, do Daniel Goleman, O Poder do Hábito
e o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. Então é isso. Eu espero que você experimente essas dicas. Se você já pratica algumas dessas dicas, por favor, deixa aí nos comentários, tá? Vamos trocar uma ideia aí, saber como é que você estuda, como é que você produz. Será interessante eu ler aí as experiências de vocês. E é isso, até os próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.